É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que venceu mais uma, dessa vez contra o Atlético Paranaense, e ficou barato, né? 2-1 em cima do Atlético Paranaense, e nós vamos acompanhar tudo sobre esse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like para sempre ficar por dentro de todas as notícias do Tricolor que sai aqui no nosso canal, e coloca aí nos comentários se você ficou satisfeito com esse placar, né? Se foi um bom placar, se você achou que o São Paulo jogou bem. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Próxima semana, Copa do Brasil, quando teremos, por exemplo, o jogo de volta Atlético Paranaense e São Paulo. Ontem, vitória do Tricolor no Morumbi por 2-1. Vamos acompanhar o que disseram personagens desse 2-1 do Tricolor. Se repite constantemente. Quer dizer que o trabalho é esse. Então, se a gente chuta da fora, se a gente chega dentro da área, se a gente luta, se o time é curto, quer dizer que é uma ideia, é uma identidade, e que a gente tem que defender essa identidade. E acho que os atletas se estão encontrando bem nesta estrutura, nesta ideia. Acho que os jogadores se divertem dentro do campo, criam ocasiões, que falamos antes, não? A sensação que a gente merecia mais diferença. Por quê? Porque se joga num certo jeito, e o público agradece, gosta. São coisas bem claras que estão acontecendo. Eu acho que a gente está fazendo bons jogos. Hoje a gente fez um bom jogo contra o São Paulo aqui. Eu fiquei feliz com a postura da equipe, com o desempenho da equipe no primeiro e no segundo tempo, distintos tempos. E o jogo está em aberto para quarta-feira que vem. O Zapelli estava no banco, o titular foi o Juliano. Então o Atlético não entrou também com a sua força máxima, assim, vou colocar a Copa do Brasil como prioridade. Você falou que o Viveiros enfrentou o Bahia e o Inter, ele enfrentou o Nacional do Uruguai, que o senhor deveria respeitar e lembrar. Não é porque gosta do Pearol que não fala do Nacional. Também, é porque a gente está destacando aqui o futebol brasileiro, né? Eu sei, estou brincando. O Nacional do Uruguai, que ficou em último lugar no grupo, um time tradicional e tal, mas o Bahia acabou indo para a Sul-Americana, e enquanto o Inter em primeiro e o Atlético Nacional em segundo se classificaram para a sequência da Libertadores. Inclusive, o Atlético Nacional, onde jogava o Viveiros, vai enfrentar o São Paulo nas oitavas de final. E ele ajudou o time dele a se classificar, fazendo gols. É um jogador muito interessante. E estava no banco de reservas. Aliás, eles contrataram também um outro jogador, um zagueiro, que ontem não jogou porque estava machucado, do mesmo Atlético Nacional. Pelo que foi o jogo, brincadeiras à parte, voltando a falar... A grande questão é assim, o São Paulo não colocou o time titular, o Atlético também não. Então, nenhum dos dois está desesperado para se classificar. O Odair Hellmann, ele já tinha falado, né? Que a prioridade não é Copa do Brasil. O Atlético não vai bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Já troca de comando técnico no começo da competição. Com o Barbieri as coisas não funcionaram. Precisou repensar o mercado. O Viveiros é a contratação mais cara da história do clube. Então, precisou ir atrás de nomes que pudessem entregar um pouco mais para o Atlético Paranaense. O Odair falou, não é prioridade, isso não quer dizer que a gente vai abrir mão da competição, a gente vai tentar montar o time mais competitivo ali, que a gente não corra risco de perder as peças para a Série B. Eu só acho que o São Paulo, ele poderia ter saído com um placar melhor, principalmente depois que faz o segundo gol, ele começa a pecar pelo preciosismo. Muitas tentativas de drible, jogadas individuais, finalizações, uma hora o Ferreirinha finaliza e poderia ter encontrado o Luciano dentro da área. Outra hora, outro jogador finaliza e poderia ter encontrado um companheiro dentro da área. Então, acho que o São Paulo, ele entrou nessa emoção do jogo, porque estava um jogo bonito em determinado momento para o São Paulo. Esse entendimento da estratégia do Crespo está cada vez mais claro, e os jogadores se sentindo mais à vontade e, de fato, se divertindo em campo. A gente conseguiu presenciar isso. O Ferreirinha muito solto pela esquerda, pela direita, com muita liberdade para circular nessa faixa do campo, mas, para mim, pecou no preciosismo. Poderia ter saído com um placar mais elástico, não fosse essa necessidade... Exageraram na diversão. Eu acho que exageraram nessa vontade de cada um deixar a sua assinatura ali no jogo, porque, de fato, os jogadores ontem atuaram muito bem. E é curioso, né, o que tem acontecido com o São Paulo, porque com o Zubeldia, praticamente todos os jogadores do São Paulo estavam abaixo. Com o Crespo, mudaram da água para o vinho. E é uma mudança impressionante, porque Luciano, por exemplo, era um jogador ali que estava jogando pouco, não tinha nenhum protagonismo,
agora voltou a ser uma referência e o cara, sempre que entra, incendeia o jogo e já virou titular com o Crespo. Bobadilha. Ferreirinha estava bem com o Zubeldia já. Tava bem, mas... Ele Depois teve se as machucou. lesões, Tava bem, mas aí mais uma lesão e também sempre faltou isso ao Ferreirinha, né? Uma sequência, uma regularidade, mas ainda assim é uma boa temporada dele. Mas é o que eu falei, Abel, praticamente todos do São Paulo você via ali que não estavam rendendo. O Sabino voltou a ser um jogador confiável na zaga, e ali também o Crespo apostando, dando mais minutos para ele. O Bobadilha, que era um jogador taxado pela torcida do São Paulo como uma má contratação, agora é um cara, não discuta a titularidade. Mesmo o Pablo Maia, que tinha caído de desempenho antes, quando entra, tem a oportunidade de jogar de titular novamente, vai bem, marca gol. Então, Marcos Antônio, né, se tornando uma peça-chave do meio-campo do São Paulo. Então, o Crespo, é claro que a gente ainda precisa ver a constância disso. Até quando vai esse ritmo do São Paulo, até quando esses jogadores aguentam enquanto o Lucas não volta, enquanto não tem Caleri, enquanto não tem Oscar. Mas até aqui o Crespo tem um grande mérito que foi entender o momento do São Paulo, que é, olha, não vai ter contratação de impacto, não vai ter uma grande estrela, não vai ter, por exemplo, um investimento como teve no Atlético Paranaense contratando Viveiros. O elenco é esse e com esse elenco eu vou tentar fazer o melhor possível. E aí ele vai resgatando jogadores. E o Rodriguinho entra nessa ciranda também. Porque na época do Zubeldia se cobrava mais espaço para jogadores da base. E o Zubeldia dizia, olha, tem uma hierarquia do elenco. Ele só foi usar quando de fato não tinha mais opções por conta de lesões. E ontem teve um que estreou, né? Alves. Mike. O Mike agora, mas o Rodriguinho, por exemplo, o Crespo olhou e falou, olha, esse cara aqui tem futebol, tem talento, já há algum tempo que subiu pro principal e não estourou, vou contar mais com ele. E com essa confiança, o Rodriguinho tem entrado muito bem nos jogos, foi titular dessa vez, fez, para mim, um bom jogo, né? Não só pela jogada individual, mas sempre muito participativo. Então isso é um impacto da chegada de um novo treinador, de Sabino, né? Vários jogadores que ele conseguiu resgatar em pouco tempo. Esse aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa vitória do São Paulo 2-1 em cima do Atlético Paranaense. Com certeza ficou pouco. O São Paulo criou muitas oportunidades, estava dominando o jogo completamente, principalmente quando estava 2-0, estava muito mais perto do São Paulo fazer o terceiro gol do que o Atlético Paranaense ter conseguido diminuir, né? E acabou ficando muito caro para o time do São Paulo, que agora vai jogar um jogo fora de casa com apenas um gol de vantagem. Claro que ainda é uma vantagem, o São Paulo é mais time que o Atlético Paranaense, mas a verdade é que se o São Paulo tivesse segurado e feito o terceiro gol, uma diferença de 3 gols, praticamente liquidava essa classificação, já que o Atlético Paranaense também não está tão interessado assim na Copa do Brasil, está dando preferência para a Série B. Então o São Paulo poderia ter acabado já com essa partida, não quis fazer dessa forma, pelo menos é o que parece, né? E depois que tomou o primeiro gol do Atlético Paranaense, a partida parece que ficou um pouco mais disputada, mais difícil, e aí o São Paulo já não dominou tão bem igual estava fazendo antes, né? E acabou dificultando o próprio jogo que estava ali na mão do São Paulo. Essa é a minha opinião, pelo menos. E eu gostaria de saber aqui também a sua opinião. Você acha que o São Paulo deu bobeira nesse placar, né? Com essa vitória apenas com um gol de diferença? Será que o São Paulo poderia ter feito mais gol? Mas no geral dá para ficar satisfeito, né? Porque não é somente uma vitória de 2-1, é uma sequência de vitórias que o São Paulo vem conseguindo, que traz mais alegria para a torcida de poder empurrar o time a conquistar títulos nessa temporada. Você concorda? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!